Os projetos do novo PAC do governo federal, que serão lançados amanhã no Rio de Janeiro, podem enfrentar um desafio na área do licenciamento ambiental. Dados do IBAMA, obtidos pela CNN, mostram que o número de servidores do Instituto tem diminuído ano após ano, apesar do aumento no volume de processos. Em 8 anos, a quantidade de funcionários caiu praticamente pela metade e essa sobrecarga pode atrapalhar até mesmo os planos do governo federal, que dependem da concessão de licenças ambientais. Essa é uma apuração de Yuri Pita, que está aqui no nosso estúdio para trazer esses detalhes. A situação parece bem grave, né, Yuri? É bastante grave e ela vem de algum tempo, Márcio, só que a questão é que agora, com o lançamento do novo PAC, que está marcado para amanhã no Rio de Janeiro, e todo o volume de obras que o governo federal coloca como prioridade, este gargalo ambiental pode ficar ainda mais notório. E aí nada melhor do que a gente ver a série histórica no nosso telão, Márcio, que vai dar para perceber exatamente o que aconteceu. A gente obteve dados que mostram aí desde 2010 até agora, o início de 2023, o que aconteceu com o número de servidores do IBAMA e o volume de processos que pedem licenciamento. Você percebe que em 2010, Márcio, o último ano do governo Lula, já havia um volume significativo porque o primeiro PAC havia sido lançado em 2007. E aí uma curiosidade, naquela época já se chamava atenção para qual era a capacidade técnica, né, a capacidade de dar conta do volume, e naquela época o então secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, o atual secretário executivo também, João Paulo Capobianco, numa audiência na Câmara dos Deputados já reconhecia que era necessário ter uma preparação para dar conta desse volume maior. Lá naquele ano de 2010, a gente pensa pouco mais de 1.000 processos para 316 funcionários do IBAMA aptos a fazer esse tipo de licenciamento. É uma relação de quase 3,5 processos por funcionário. Essa relação vai se mantendo, acaba crescendo, mas vai se mantendo num patamar razoável até 2015 e de lá para cá a gente vê o que dentro do próprio IBAMA é chamado de sucateamento, de desmonte das capacidades do órgão para fazer a liberação dessas obras. Atualmente, neste ano de 2023, com esse volume de 232 servidores e mais de 3.300 processos, é 4 vezes mais a relação de processos por servidores. Estamos falando de quase 14,5 processos para cada servidor analisar. E não é uma tarefa fácil. É verdade que, neste ano, já em junho, a ministra Esther Dweck, de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, anunciou que o IBAMA vai ter condições de convocar 257 pessoas que já foram aprovadas em concursos feitos previamente. Qual é o problema? Muitos desses, como são concursos que já aconteceram há anos, já estão empossados em outros cargos, tomaram outro rumo da vida, não ficaram esperando este cargo. E são cargos que demandam alguma capacidade, treinamento, até a pessoa estar apta ali na sua mesa para poder fazer o tipo de avaliação e esse licenciamento. A gente procurou o IBAMA também, Márcio, e o que o órgão nos disse é que para o ano que vem está previsto, trabalham com a previsão de abertura de um novo concurso justamente para superar esse déficit de funcionários que é reconhecido e que vem, como a gente percebe, desde o ápice ali, 2015, de lá para cá, o número de funcionários praticamente caiu pela metade, mas o número de processos quase que subiu quase o dobro. Agora, só para ficar claro, Yuri, esses funcionários são aqueles que analisam a documentação. Processos de licenciamento, não são os fiscais que estão em campo verificando as irregularidades. Setores diferentes, exato. Porque, por exemplo, neste início de ano, diante da crise dos Yanomamis, por exemplo, desmatamento ilegal na Amazônia, houve uma série de ações específicas do IBAMA para esse tipo de enfrentamento. Aqui a gente está falando desses servidores que têm essa capacidade de fazer a análise da documentação dos projetos, os riscos ambientais e aprovar ou rejeitar o licenciamento ambiental. Como o PAC, novo PAC, para ser anunciado amanhã, é a grande prioridade do governo em termos de retomada dos investimentos públicos, seja diretamente pelo governo federal, seja por meio dos outros níveis de governo, estaduais, municipais, mas o fato é que isso tende a ter uma sobrecarga ali para um setor que já está literalmente trabalhando no osso. E é claro que o novo PAC é importante, mas se a gente quer evitar o desmatamento, trabalhar com reflorestamento, analisar os processos que existem, que nascem na fiscalização, nascem em campo, é fundamental.
com pouco funcionário e ser prejudicado. Consequentemente, pode prejudicar também a intenção do governo brasileiro de acabar com o desmatamento. Pois é, você tocou num ponto importante que a gente está vivendo um momento em que a sustentabilidade e as questões ambientais ganharam um patamar ainda mais prioritário no atual governo. Mas vale lembrar, lá no PAC de 2007, uma das obras que teve uma crise política em função de licenciamento ambiental com consequências políticas foi nada menos do que a usina de Belo Monte. E aí a gente se lembra, foi um episódio crucial que levou, naquela época, a um rompimento da hoje de novo ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, com o hoje de novo governo Lula. Muito obrigado, Yuri Pita.